Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço de debate. Hoje, a gente mergulha num momento, crucial e bem particular da nossa história: o processo de independência do Brasil. É um período cheio de reviravolta, sabe? Bem diferente do que a gente viu acontecer em outras partes da América. Temos aqui conosco análises históricas importantes, incluindo o material do Manual de História do Brasil e também da obra de Boris Fausto. Fontes que ajudam a gente a entender essa transição, de colônia para império. A nossa missão aqui é tentar desvendar os fatores principais, os conflitos, as peculiaridades desse caminho todo. E que acabou de forma surpreendente com o filho do rei português liderando a separação de Portugal. Exato. É uma conjuntura fascinante mesmo. E para entender essa situação única, a gente precisa voltar um pouco, Começar com um evento que mudou tudo, a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, lá em 1808. Isso, junto com as ideias liberais que estavam circulando forte no Atlântico no começo do século XIX, criou um cenário, bem explosivo. É uma história que mistura economia, muita política e um medo, Um medo bem profundo de instabilidade social que acabou definindo muita coisa. A chegada da família real aqui, fugindo do Napoleão, não foi só uma mudança de lugar. Foi uma virada completa nas regras do jogo entre metrópole e colônia. Vamos começar por aí, então? Como era esse cenário logo depois de 1808, com a corte já instalada aqui no Rio? Essa mudança tão drástica, ela gerou tensões logo de cara. Ah, com certeza. E tensões profundas, viu? Dos dois lados do Atlântico. O que aconteceu foi algo inédito na história colonial, Alguns historiadores chamam de inversão colonial. Quer dizer, a colônia, o Brasil, virou a sede do Reino de Portugal. Imagina o impacto disso lá em Portugal. Nossa! A burguesia mercantil de lá, que viveu séculos do monopólio comercial com o Brasil, viu tudo desmoronar com a abertura dos portos em 1808. Dom João decretou isso logo que chegou. Uma medida necessária para a corte aqui, imagino. Exato, para sobreviver aqui. Mas foi um golpe duríssimo para os comerciantes de Lisboa, do Porto, e além desse baque econômico, tinha um sentimento forte de abandono, de humilhação em Portugal. O país ficou sob a administração militar britânica, com o Beresford no comando, enquanto o rei estava aqui, do outro lado do oceano. Então, o que cresceu lá foi um ressentimento enorme e uma pressão política e econômica para que Dom João VI voltasse para Lisboa. Muita gente achava que essa volta seria a solução para tudo, Para restaurar a ordem e a prosperidade perdida. Interessante essa ideia da inversão, A colônia vira o centro e a antiga metrópole se sente deixada de lado, periférica, e nesse clima de ressentimento português e um Brasil experimentando essa nova centralidade, chegam as ideias liberais da Europa. Aí a gente chega na Revolução Liberal do Porto, em 1820. Quais eram as exigências desse movimento? E o que é crucial, como o Brasil reagiu no início? Parecia ter uma sintonia ali no comício, Exatamente, o ano de 1820 é chave. Influenciados pelo que acontecia na Espanha, na Itália, e canalizando toda essa insatisfação acumulada em Portugal, setores importantes lá no Porto, burguesia, militares, até parte do clero, começaram a Revolução Liberal. As exigências principais eram duas basicamente: a volta imediata da família real para Portugal e a convocação das cortes, que seria tipo uma Assembleia Constituinte, Um parlamento eleito para fazer a primeira Constituição para todo o Império Português. E aqui no Brasil, como isso foi visto? Olha, o surpreendente, talvez, é que no começo, esse movimento liberal constitucionalista foi bem recebido aqui no Brasil. Teve apoio em várias províncias, Bahia, Pernambuco, e até aqui na corte, no Rio, rolou um entusiasmo constitucionalista mesmo. Tanto que elegeram deputados brasileiros para representar o Brasil nessas cortes lá em Lisboa. E isso foi um fator importante para Dom João VI finalmente voltar para Portugal em abril de 1821. Ele deixou Dom Pedro aqui como príncipe regente. Ele temia uma revolução lá, talvez. Lá e talvez até aqui também. Ele precisava voltar. Então, sim, por um tempo curto, ali em 1821 principalmente, parecia que havia uma sintonia, um flerte, como uma das fontes coloca, entre os projetos liberais dos dois lados do oceano. Mas esse flerte não durou muito, pelo visto.
Onde foi que a coisa começou a desandar? Como essa sintonia aparente entre os liberais de lá e os interesses que já estavam firmes aqui no Brasil virou briga? A fonte fala até em divórcio litigioso, né? A divergência apareceu rápido e foi assim, profunda, quase impossível de conciliar. Assim que as cortes começaram a funcionar em Lisboa, ficou muito claro. Os deputados portugueses, a maioria representando aquela burguesia mercantil ressentida, queriam recuperar o que tinham perdido. O projeto deles para o Brasil era inaceitável para a elite que tinha se fortalecido aqui desde 1808. Inaceitável como? O que eles propunham? Na prática, era reverter o status do Brasil. Era basicamente recolonizar. Queriam restaurar mecanismos do antigo monopólio comercial português, acabar com a liberdade de comércio que o Brasil tinha e, pior ainda, propuseram medidas para fragmentar o poder aqui. Extinguir tribunais importantes criados no Rio por Dom João, fazer as províncias responderem direto a Lisboa, ignorando o príncipe regente aqui no Rio. Então era minar a autonomia que já existia? Completamente. Desfazer a unidade e a autonomia administrativa que o Brasil tinha conquistado. Tentaram negociar, sim. Os irmãos Andrada, Martim Francisco e José Bonifácio, propuseram uma monarquia dual, com 2 parlamentos, um lá e um cá, sob a mesma coroa. Ou com Dom Pedro regente de um Brasil autônomo. Mas os deputados portugueses rejeitaram totalmente. Para quem representava os interesses brasileiros, grandes fazendeiros, comerciantes que lucravam com os portos abertos, ficou óbvio. Não ia ter acordo que mantivesse a autonomia e os ganhos econômicos. Diante dessa intransigência das cortes, dessa intenção clara de recolonizar, a maioria dos deputados brasileiros fez o quê? Abandonou Lisboa e voltou para o Brasil, convencidos de que o único jeito era separar. Entendi. Então, com essa polarização clara, né? Interesses brasileiros de um lado, cortes portuguesas do outro, a figura do Dom Pedro, que tinha ficado aqui, ganha um peso gigantesco, certo? Ele desafiou as ordens de voltar e ficou. Por que ele virou essa figura tão central, esse ponto de convergência nesse momento de ruptura? A permanência do Dom Pedro foi, sim, absolutamente crucial. As cortes lá em Lisboa, desconfiadas dele, querendo esvaziar o poder do governo aqui, exigiram que ele voltasse. A desculpa oficial era para ele completar a educação política na Europa, aprender a ser rei constitucional moderno. Mas a intenção real era tirar do Brasil o símbolo da unidade e da autonomia que ele representava. E ele decidiu ficar. Decidiu, pressionado por vários grupos aqui no Brasil e talvez percebendo a chance política, né? Ele ficou. O famoso Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, depois daquele abaixo-assinado pedindo para ele não ir embora. A partir daí, ele vira mesmo a âncora, o ponto de encontro para interesses bem diferentes, mas que naquele momento se uniam contra Lisboa. Que interesses eram esses? Olha, para a elite agrária e comercial brasileira, incluindo muitos portugueses que já estavam aqui há tempos, com negócios, terras, o que a historiadora Maria Odila chama de portugueses interiorizados. Para essa gente, Dom Pedro era a garantia de que portos abertos, liberdade de comércio, autonomia administrativa, tudo que tinham ganhado desde 1808, 1815. Para os portugueses que moravam aqui, comerciantes, funcionários, a figura do príncipe era a ordem monárquica, a segurança dos seus bens, da sua vida mesmo, num cenário que podia virar caos social, fragmentação. O medo da desintegração, como na América Espanhola. Exato. Sem ele, o temor era esse. Guerra civil, o país se partindo. Por isso que muitos historiadores veem a independência do Brasil não como uma revolução popular clássica, mas como um grande acordo político, sabe? Uma costura feita por cima. Uma espécie de conciliação dinástica, talvez. O objetivo era separar de Portugal, sim, mas evitando ruptura radical, violenta, mantendo a monarquia, a estrutura social. E há quem diga que Dom João VI sabia disso ou até orientou? Há essa interpretação, baseada em algumas evidências, que o próprio Dom João VI, ao ir embora, teria meio que dado a dica para o filho. Se a independência for inevitável, lidere você o processo, para manter o Brasil na mão da dinastia de Bragança. E o grande articulador político disso tudo, juntando esses interesses em torno do príncipe, foi sem dúvida o José Bonifácio de Andrada e Silva,
que virou o principal ministro dele. Essa ideia do acordo político, da conciliação, é bem forte, mas as fontes falam muito de um outro elemento que uniu essa gente toda: o medo. Que medo era esse? E qual o papel dele nessa articulação em torno do Dom Pedro? Esse é um ponto central. Para entender por que as elites brasileiras, mesmo com suas brigas internas, conseguiram se unir em torno do Dom Pedro e desse projeto de independência mais conservador. O medo era profundo, generalizado, principalmente entre os grandes donos de terra e de escravos, que eram a base de tudo aqui, né? Colônia e império. Era o medo pânico de uma revolução social que saísse do controle deles. A ideia de chamar o povo, pobres livres, mulatos, libertos, e principalmente a massa enorme de escravizados, para lutar na guerra pela independência, isso dava um calafrio na elite. Por quê? Medo de que a ideia de liberdade fosse longe demais? Exatamente. O medo era que a palavra liberdade, usada contra Portugal, fosse entendida de um jeito muito mais amplo, literal, por esses grupos, que levasse a questionar a ordem social, a hierarquia racial e, claro, a escravidão, a base da economia. O exemplo do Haiti, sabe? Aquela revolução escrava sangrenta que levou à independência lá no final do século XVIII, começo do XIX. Era uma sombra constante, um fantasma que assombrava as elites escravistas em todas as Américas, o tal do haitianismo. Então esse medo compartilhado, o haitianismo, funcionou como uma cola. Uma cola poderosa. Ajudou a unir as facções da elite agrária, comercial, burocrática, brasileira, portuguesa interiorizada, todas em torno do Dom Pedro. Ele era visto como a garantia de uma independência segura, ou seja, separar de Portugal, mas ao mesmo tempo manter a ordem interna, a monarquia, a unidade do país, a hierarquia social e, fundamentalmente, a escravidão intacta. Foi um fator chave para viabilizar aquela conciliação que a gente falou. Um projeto de independência feito pela elite, para a elite, excluindo o povo e adiando qualquer mudança social mais profunda. Entendi. O medo como freio e como cola, né? Garantindo uma independência mais conservadora. Uma das fontes usa a expressão latina sui generis para descrever a nossa independência, o que a torna tão particular, assim, tão única, se a gente comparar com os vizinhos da América Espanhola. E, apesar dessa conciliação das elites, desse medo da participação popular, teve conflito armado mesmo, ou foi tudo resolvido ali nas conversas de gabinete? Ela é realmente singular, sui generis, por vários motivos. O principal, o mais óbvio, é ter sido liderada pelo príncipe herdeiro do trono da metrópole, Dom Pedro. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar nas Américas. Outro ponto-chave é contra quem se lutou. O conflito maior não foi bem contra o rei de Portugal, Dom João VI, que, como a gente viu, tinha uma posição meio ambígua, talvez até preferisse essa saída. A luta foi contra as cortes liberais portuguesas. Olha só o paradoxo. Foram os liberais de Portugal que, tentando restaurar o antigo pacto colonial, anular a autonomia que o Brasil já tinha na prática desde 1808, acabaram empurrando as elites daqui para a separação definitiva, e sob a liderança do príncipe. Quer dizer, a independência foi uma reação conservadora a uma tentativa de recolonização vinda de um parlamento liberal. Bem diferente da América Espanhola. Muito diferente. Lá foram guerras longas, sangrentas, de crioulos contra o absolutismo espanhol para criar repúblicas. Aqui, bom, o 7 de setembro de 1822, o Grito do Ipiranga, embora importante como símbolo, foi mais o ponto alto de uma série de atritos, de conflitos de autoridade que já vinham rolando. Entre Dom Pedro, apoiado pelas elites daqui e por gente como José Bonifácio, e as ordens que vinham das cortes de Lisboa em 1821 e 1822. Como a ordem para ele voltar, a anulação dos atos nele como regente, o envio de tropas para garantir a obediência. E a guerra? Teve mesmo? Teve. Sim, apesar do arranjo por cima e da preocupação em não ter convulsão social, teve guerra de independência. Não dá para minimizar isso. A adesão ao projeto do Dom Pedro não foi automática no Brasil todo. Teve resistência militar forte em províncias que tinham mais laços com Lisboa do que com o Rio. Onde, por exemplo? No norte, Grão-Pará, Maranhão, e na Bahia, onde tinha muito militar e comerciante português. E também na província Cisplatina, hoje Uruguai, no sul.
A guerra, no geral, foi mais curta e localizada aqui na América Espanhola, mas existiu. Exigiu esforço militar, dinheiro do novo Império do Brasil. A luta no mar foi muito estratégica. A marinha portuguesa era melhor no começo. O governo do Dom Pedro teve que improvisar uma esquadra, comprar navio, contratar estrangeiro. Mercenários até. Muitos. Mercenários britânicos experientes das guerras napoleônicas. O mais famoso foi o Lord Cochrane, um almirante escocês bem controverso, mas eficiente. A atuação dele com força naval, bloqueio, blefe, e a fama dele mesmo foi decisiva para quebrar a resistência naval portuguesa e forçar províncias como o Maranhão a aderir. Na Bahia, a luta foi mais dura, em terra e mar. Batalhas importantes. Só terminou com a expulsão dos portugueses em 2 de julho de 1823, data que é a independência para a Bahia até hoje. Mas, no geral, dá para dizer que em menos de um ano depois do Grito do Ipiranga, quase todo o Brasil já estava sob controle militar do novo império. Então, essa consolidação militar interna foi relativamente rápida, apesar dessas resistências importantes que você mencionou. Com as tropas portuguesas fora, o que veio depois? Quais foram os próximos desafios e como a gente pode entender esse processo todo, com todas essas particularidades que a gente discutiu? Bom, depois da vitória militar e do controle do território, o grande desafio para o governo do Dom Pedro I foi o reconhecimento internacional. Isso era crucial. Precisava que Portugal, a antiga metrópole, reconhecesse. E as potências da Europa, principalmente a Grã-Bretanha e as americanas, como os Estados Unidos. Foi uma negociação diplomática complicada, cara, que se arrastou por anos. Marcou todo o primeiro reinado. Portugal só reconheceu em 1825 e ainda tivemos que pagar uma indenização pesada. E para entender o processo como um todo, aquela ideia de que começou antes de 1822... Exato. É importante reforçar essa perspectiva de historiadores como a Maria Odila Leite da Silva Dias. Ela argumenta que a independência não é só o 7 de setembro de 1822. Para ela, o processo de separação começa bem antes, lá em 1808, com a chegada da corte. A instalação de toda a estrutura do império aqui teria sido a verdadeira interiorização da metrópole. Criou um novo centro de poder, de interesses, que com o tempo tornou impossível continuar subordinado a Lisboa. Nessa visão, 1822 é um passo decisivo, a formalização política de uma separação que já vinha acontecendo, e que foi acelerada pela tentativa atrapalhada de recolonização das cortes. Até a elevação a Reino Unido em 1815 já apontava para isso, né? Exatamente, já era um passo enorme nessa direção da autonomia. E seguindo essa linha, as guerras depois do 7 de setembro podem ser vistas não só como Brasil contra Portugal, mas quase como uma guerra civil entre interesses portugueses diferentes. Os de Portugal metropolitano, das cortes, das tropas leais a Lisboa, contra os interesses dos portugueses que já estavam aqui, adaptados ao Brasil, e que se aliaram às elites brasileiras em torno do Dom Pedro para manter o que tinham conquistado desde 1808. E é curioso notar também que a própria data da independência foi debatida por muito tempo aqui. Alguns liberais, depois que Dom Pedro I abdicou, defendiam que a data real da emancipação não era 7 de setembro, mas 7 de abril de 1831. O dia da abdicação. Por quê? Porque para eles a abdicação para o filho, Dom Pedro II, que nasceu aqui, representava uma ruptura mais definitiva com Portugal e o começo de um governo realmente nacional. Fascinante essa visão mais longa, começando em 1808, e a ideia da guerra como um conflito interno entre portugueses. Fica muito claro mesmo que a independência do Brasil foi um caminho único, moldado por essa combinação particular de fatores, né? Interesses econômicos da elite local para manter liberdade comercial, autonomia, o medo profundo dessa elite de uma revolução social que ameaçasse a escravidão, a hierarquia, a reação às tentativas de recolonização das cortes liberais e, claro, a figura central e paradoxal do Dom Pedro, que foi o catalisador para um arranjo conservador no fim das contas. Uma negociação complexa, bem diferente das guerras republicanas e mais radicais dos vizinhos. Exatamente. Foi a solução que as elites encontraram para um problema complexo. Uma solução que priorizou manter certas coisas, certas continuidades,
em vez de fazer rupturas mais profundas. E talvez uma reflexão final, interessante para quem nos ouve, seja pensar nas consequências duradouras desse caminho específico que o Brasil seguiu. De que forma essa maneira particular de fazer a independência, esse arranjo de elites que manteve a monarquia enquanto todo mundo virava república, que garantiu a unidade de um país gigante, diferente da América Espanhola que se fragmentou, que manteve a hierarquia social quase igual e, crucialmente, adiou o fim da escravidão por mais 66 anos, como tudo isso pode ter influenciado a trajetória política, econômica, social do Brasil a longo prazo. Como essas continuidades, essas escolhas feitas lá na fundação do país, talvez ainda marquem as diferenças do Brasil em relação aos vizinhos e ajudem a explicar alguns desafios e características da nossa sociedade até hoje. Fica a questão, Como os ecos desse processo tão singular, dessa independência conservadora, ainda ressoam por aqui.